Olá, alunos. Aqui mais uma vez é o professor Décio Corrêa. Vamos dar continuidade aos nossos estudos e dessa vez falando sobre potenciação de números inteiros. Vamos relembrar o que é uma potência, né? Então, a potenciação é a operação matemática que representa a multiplicação de fatores iguais, né? Ou seja, o número é multiplicado por ele mesmo várias vezes. Então, vamos relembrar aqui os termos da potenciação. Nós temos aqui um exemplo de 3 elevado ao quadrado. Né? Então, nós temos o 3 na base, né? E o 2 no expoente. O resultado é 3 vezes 3, que dá 9. Então, como vocês já estão aprendendo sobre os números inteiros, nós vamos ter que levar em consideração alguns detalhes, principalmente no que diz respeito aos sinais. Ok? Então, vamos ver o seguinte. Isso nós vamos falar quando o expoente é um número natural, né? Então, vamos verificar. Então, quando a base for positiva, tanto faz se o expoente é par ou ímpar. O valor, né, o resultado da potência vai ser positivo, como nós já vamos ver nos exemplos. Então, no exemplo, nós temos 5 positivo elevado ao quadrado. Como que nós vamos calcular? Vai ser 5 positivo vezes 5 positivo. O resultado é 25 positivo. Ok? Até se você verificar a regra dos sinais aqui para multiplicação, sinais iguais, né? Nós temos, no caso, dois números sendo multiplicados, os sinais são iguais, resultado positivo. Agora nós temos o 4 positivo elevado ao cubo. Né? Então vai ficar 4 positivo vezes 4 positivo vezes 4 positivo. Multiplicando, nós teremos 64, ok? E repare, mais vezes mais é mais vezes mais, ok? Nosso resultado é positivo. Então, quando nós tivermos um número, uma base positiva, tanto faz se o expoente é par ou ímpar, o resultado será positivo. Você precisa ter atenção aí às multiplicações. Agora, quando a base é negativa, nós devemos ter atenção redobrada, porque se o expoente for par, o resultado, né, a potência é positiva. Se o expoente for ímpar, a potência vai ser negativa. Então vamos ver os exemplos. Agora repare, nós temos 5 negativo elevado ao quadrado. Então vai ficar 5 negativo vezes 5 negativo. Então, 5 vezes 5, 25. E repare aqui, ó, que eu tenho dois números multiplicados, né? E ambos têm sinais iguais. Então, o resultado vai ser positivo. Mas, atenção para o detalhe. No caso aqui, o expoente é par. Então, sempre que o expoente for par, né, o resultado vai ser positivo. Ok? Você escreve a potência, faz as devidas multiplicações e observa. No caso aqui, quando a base é negativa e o expoente é par, o resultado é positivo. Vamos ver agora um exemplo com um expoente ímpar. Então, repare que eu tenho menos 4, né, elevado a 3. 3 é um número ímpar. Então, vamos verificar. Como eu tenho o menos 4 elevado ao cubo, vai ficar menos 4 vezes menos 4 vezes menos 4. Né? Multiplicando os números, eu vou ter 64. Agora, nós vamos ter atenção ao sinal. Né? Por que vai dar menos? Né? Por que vai dar negativo aqui? Menos vezes menos dá mais. Mais vezes menos dá menos. Né? Você pode usar essa regra, ou então basta lembrar. Se numa potência a base for negativa e o expoente for ímpar, o valor da potência é negativo. Ok? Agora, relembrando raiz quadrada exata de um número. Ok? Então, raiz quadrada exata de um número inteiro positivo é um número inteiro positivo que é elevado ao quadrado
resulta no número inicial. Então, um exemplo básico. Qual a raiz quadrada de 36? A raiz quadrada de 36 vai ser 6. Por quê? Porque 6 elevado ao quadrado é igual a 36. Não é? Vamos ver outros exemplos aqui. Ó. Vou escrever, vamos calcular. Raiz quadrada de 4 é 2. Por quê? Porque 2 vezes 2 é igual a 4. Se eu quiser a raiz quadrada de 9, a raiz quadrada de 9 é 3. Porque 3 vezes 3 é igual a 9. Não é? Então, vamos nos lembrar dessas questões aqui. Não é? E, com certeza, há outros. Esses aqui são só alguns exemplos. Vamos prestar atenção também ao seguinte, não é? Porque nem sempre é possível calcular a raiz quadrada de um número aqui no conjunto dos números inteiros. Não é? Primeiro, por exemplo, nós temos o exemplo, raiz quadrada de 10. Não existe um número inteiro que, quando multiplicado por ele mesmo, resulte em 10. Então, raiz quadrada de 10 não pertence ao conjunto dos números inteiros. Outra coisa importantíssima é a raiz quadrada de número negativo. Né? Nós temos aqui raiz quadrada de menos 36. Então, não existe esse tipo de raiz também nos números inteiros. Não é possível calcular. Né? E aqui nós temos um detalhe importante, né? Que as expressões raiz quadrada de menos 16 e menos raiz quadrada de 16 são coisas diferentes. Né? Primeiro, a raiz quadrada de menos 16, como nós já vimos, não é possível calcular no conjunto dos números inteiros. Né? Então, não existe solução para essa raiz. Repare que o sinal de menos aqui, ó, está dentro aqui. Né? Está na parte de dentro, está no radicando. Né? Então, não é possível calcular. Agora, esse daqui, menos raiz quadrada de 16. Esse é possível calcular. Né? Ele representa o oposto da raiz quadrada do número 16. Então, eu vou ter menos raiz quadrada de 16 é igual a menos 4. Né? Porque eu vou colocar aqui o sinal de menos e a raiz quadrada de 16 é 4. Então, vamos ficar atentos a esses detalhes, fazer os exercícios, né? E, em caso de dúvidas, postem lá no nosso grupo de WhatsApp. Um abraço e até o próximo vídeo.